Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Que Deus venha abençoar você, seja onde você estiver agora, vendo esse momento de reflexão que estamos iniciando nesse momento. Já quero convidar você a estar se inscrevendo no nosso canal do YouTube. Se inscreva, ative as notificações, você vai ser sinalizado quando sair conteúdo novo. E nos segue aí, deixa seu joinha nas plataformas, no TikTok também. Nos segue aí que nós estamos colocando conteúdo tanto no YouTube quanto no TikTok. E o objetivo, eu sempre friso isso, o objetivo é que esses momentos de reflexão, essas reflexões nesses temas específicos que nós temos feito, ter o objetivo do quê? De aprender através da palavra o que a palavra pode nos direcionar, o que a palavra de Deus pode nos ensinar sobre dentro desses temas também. Temas do nosso dia a dia, dúvidas, versículos, para a gente ver exegeticamente, com exegese ali, trazendo as palavras nos seus originais, né? Para ver o que quer dizer, qual é a centralidade do texto fixado, né, no tema o qual nós abordamos a cada vídeo. Então, conto com o seu apoio aí para estar nos seguindo, para estar se inscrevendo no nosso canal no YouTube aí, que vai ser de muita ajuda para a relevância do canal, que esse é o objetivo, alcançar o máximo de pessoas possível através da palavra de Deus, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos trazer o seguinte tema: a graça que humilha o orgulho humano, né? Baseado ali em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, né? Está em Efésios capítulo 8, versículo 9. Então vamos dar uma olhada dentro desse tema e o que a palavra de Deus pode nos direcionar sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Muitos hoje ainda acreditam que pode ajudar Deus em sua salvação. Querem apresentar suas boas ações como se fossem moedas diante do trono do Altíssimo. Mas o apóstolo Paulo, ele é bem claro e direto. A salvação não é resultado de mérito, esforço, religião ou moralidade. É um presente divino dado pela graça. E essa verdade esmaga o orgulho humano. Esmaga. Pois mostra que sem Cristo ninguém tem nada para oferecer. Então tem muitas pessoas que se vangloriam com as suas habilidades. E é interessante isso, sabe? As pessoas têm habilidades, aptidões para tantas coisas. O se vangloriar já é um problema, né? Porque a humildade tem que estar sempre dentro do nosso coração. Mas, por exemplo, tem pessoas que se vangloriam porque tem facilidade para algumas coisas e para outras, se dedicou e tal. Mas quando se trata de salvação, é só pela graça, por meio da fé. Então não tem nada que nós podemos nos salvar por nós mesmos. Não tem como isso. E é tudo através de Cristo. Pois em Cristo ninguém tem nada para oferecer. Então vamos dar uma olhada ali no texto para ver exatamente o que nós podemos aprender. O significado profundo da graça. Então, exegese ali da palavra graça. Então vamos fazer puxar ali no núcleo da coisa, né? Então assim, a palavra graça, ela vem do grego charis, que significa favor imerecido. Então, graça do original quer dizer, significa favor imerecido. Algo dado a quem não merece. E o apóstolo Paulo ali escreve aos cristãos de Éfeso, uma cidade marcada pelo paganismo e pela idolatria,
lembrando-lhes que eles não foram libertos por boas condutas, mas pela misericórdia do Cordeiro. E a frase ali, isto não vem de vós, no original, kai toutokio ex imon, enfatiza que até mesmo a fé é resultado da ação divina. Ou seja, até o ato de crer é consequência da graça operando em nós. Então, se a graça, quando ela opera, ela gera fé. O resultado é fé. E isso é uma ação divina dentro da gente, né? Não há espaço para a glória humana. Deus é o autor, o início e o fim da salvação. Terceiro ponto, a fé que recebe, não a fé que compra. O apóstolo Paulo não está dizendo que a fé é uma obra, mas que ela é a mão estendida que recebe o presente de Deus. O homem não é salvo por fazer algo, mas por confiar em alguém. Não é sobre esforço, é sobre rendição. Não é sobre o quanto você faz, é sobre o quanto Cristo fez na cruz por nós. Né? Então, na realidade, a fé verdadeira é a entrega do orgulho, não a exibição de poder espiritual. E olha o que tem de poder. Gente, assim, hoje em dia, a gente vê muita coisa, né? Vê muita coisa. E algumas liturgias que elas não têm respaldo bíblico. A ação se torna a ação, uma atitude, aquilo que nós fazemos parece que está tendo uma relevância maior do que quem é de verdade. É como se fosse assim, vou tentar explicar aqui para ficar bem explicado. Algumas liturgias, você precisa fazer isso, se você fizer isso, porque você vai conseguir isso, isso aqui, faz isso aqui, primeiro faz isso, depois faz isso, faz aquilo. Vai fazendo curva. E a gente sabe que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. A menor distância entre você e Jesus é uma linha reta. A menor distância entre você e a salvação é uma linha reta. Não, mas aí você tem que fazer isso aqui, tem que fazer isso aqui, e você tem que cumprir o rito, e faz isso aqui, faz isso aqui. Meu Deus! A palavra de Deus diz que o tempo da ignorância é desconsiderado, né? Eu já vi isso dizer, né? Só que assim, o que acontece? A partir de que você entende que algumas coisas são ritos humanos, não é porque você cumprir um rito, não é o rito. E hoje as pessoas ainda não entendem. É feito tanta coisa, a gente vê tanta coisa, sabe? A palavra não está sendo mais suficiente. A palavra não está sendo... Eu quero abrir um parênteses aqui dentro desse assunto. A palavra de Deus não está sendo suficiente para as pessoas. A pessoa vai numa reunião, é pregado a palavra, é exposto a palavra, e a pessoa fica lá. Aí quando chega no momento, né? No momento de uma coisa que você precisa cumprir um rito, a pessoa se esperta. Quando é no momento de, não, agora vai ter as revelações, a pessoa se esperta. Então a pessoa, ela ignora toda a palavra, e aí chega no final da reunião, aí ela vai se ligar.
É revelação para cá, revelação para cá, revelação. Quero deixar bem claro, não sou contra a revelação. Agora eu vou falar de mim. Minha opinião. Deus revela. Deus usa pessoas para falar aquilo que Ele tem para falar. Deus age assim também, né? Só que algumas pessoas se prendem a isso. Se prendem, né? E aí é uma luta, porque toda a palavra que foi anunciada, que a palavra era para ter falado com ele, e ele lá, acho que de repente não vejo a hora de chegar a hora da revelação, para ver se eu vou ser revelado, né? Então assim, são muitas coisas que são deixadas de lado. E o rito se torna maior do que a grandeza de Cristo. A palavra anunciada, Cristo salva, Cristo liberta, Cristo faz isso, Cristo faz aquilo. E a pessoa, aí chega na hora de revelação e se esperta. É como se ela idolatrasse o momento da revelação. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Por isso que o apóstolo Paulo aqui, ele está falando que não está dizendo que a fé é uma obra, mas que ela é uma mão estendida que recebe o presente de Deus. E o homem não é salvo por fazer algo, mas sim por confiar, né? Não é sobre esforço, é sobre rendição, né? E aí, por isso que quem realmente entendeu a graça, o que é graça, para de competir e começa a se prostrar, começa a se ajoelhar, né? E eu não estou falando de forma só literal, no geral, porque tem gente que se ajoelha, mas o coração está longe de Deus. Tem gente que se ajoelha e o coração está perto de Deus, né? Mas o coração está longe de Deus e aí fica difícil, né? Mas vamos lá. A graça que transforma, não a que permite o pecado, né? Mas aqui tem uma atençãozinha, né? Um danger aqui, ó. Atenção. A graça não é desculpa para continuar no erro. A graça não é um escudo para a carne, é o combustível para a obediência. Quem foi alcançado por ela não quer mais viver da mesma forma, porque entende que foi salvo de algo, foi salvo de algo e para algo, né? E ali, vamos ali em Tito, no livro de Tito, vamos dar uma olhadinha ali em Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, diz assim, ó: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, todos, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, né? Ou seja, a verdadeira graça ensina a viver em santidade, não em libertinagem. Aí nós chegamos na qual conclusão? A conclusão é que é a graça que faz o homem se calar diante da cruz. Diante da cruz, ninguém tem direito de se vangloriar. O religioso e o pecador comum estão nivelados ao pé do madeiro. A única coisa que se pode dizer é: Senhor, foi tua graça e nada além dela. E essa graça, ela humilha o soberbo. Humilha, né? Porque o soberbo, normalmente a pessoa soberba, ela se
ensoberbece não sei se eu falei a palavra certa aqui, das suas ações, das suas atitudes, da sua, né, aquilo que ele fez ou ela fez. A graça, ela não tem como ser soberbo. Não tem como. A graça, ela humilha o soberbo. Mas ela levanta o caído também. E glorifica somente a Cristo. Porque se dependesse de nós, ninguém seria salvo. Isso tem que ser frisado. Porque se dependesse de nós, ninguém seria salvo. Mas porque depende dele, a esperança para todos. É forte, hein? E aí, através desse texto, através do que nós lemos e aprendemos, né, podemos até fazer um apelo final, né? Porque hoje Deus te lembra. Você não precisa provar nada para ser amado. Ele já te amou quando você ainda estava perdido. Apenas creia, renda-se e viva de forma digna dessa graça que custou o sangue de Jesus. Pela graça sois salvos por meio da fé. E essa fé continua sendo o milagre que te sustenta todos os dias. E devemos tomar muito cuidado com a apostasia. Se um apóstata da fé, se apostatar da fé, se afastar da fé, não tem mais fé. Aí que é o problema. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então devemos tomar cuidado para que a gente não venha perder a nossa fé. Amém, pessoal? Palavra objetiva, curta e direta. Né? Então, devemos estar aí debaixo, nós estamos debaixo dessa graça, né? E por ela nós somos salvos. Por meio da fé. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Que isso fique cravado na nossa mente e nas nossas ações. Né? Amém, pessoal? Mais um momento de reflexão, mais uma palavra exposta dentro de um tema. Mais um momento que eu vou dizer por mim, eu aprendi mais um pouco aqui. Acredito que você também aprendeu mais um pouco aí. E esse aprendizado que nós tivemos agora, não deve ser retido só para mim e para você. Compartilhe. Compartilhe esse momento de reflexão. Compartilhe. Eu falei isso num vídeo anterior. E vou repetir de novo, porque é a verdade. A gente compartilha tanta coisa, né? Por que a gente não compartilhar um momento de reflexão, né? Ser um canal de bênção, né? Às vezes tem alguém que precisa ouvir essa reflexão. E você pode ser o canal dessa bênção, bem? Pessoal, então por hoje é só. Deus abençoe vocês, né? Peço a vocês que os comentários estão liberados aqui para que você venha colocar sua opinião, seja aqui no YouTube, seja no TikTok também, que venha colocar sua opinião. Deixa teu joinha. Não concordei, não concordei. Coloca a sua opinião, né? Sua ótica sobre isso, né? Para que a gente venha aprender cada vez mais, né? A gente deve estar sempre em aprendizagem. Todos os dias nós aprendemos algo novo, né?
E se você tiver uma sugestão de tema também, quiser colocar aí nos comentários, nós trazemos no momento de reflexão para que a gente venha aprender juntos sobre esse tema, à luz da palavra de Deus. Amém? Pessoal, Deus abençoe vocês. Fico com Deus, que Deus venha nos dar muita sabedoria, entendimento e discernimento. Tem tanta coisa, né? Mas eu friso nesses 3 aí porque a gente precisa. Principalmente do jeito que estão as coisas hoje. Tá bom? Fiquem com Deus e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão. Se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.